Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Então, nós temos o recadinho aqui novamente. Eu olho o outro e o outro me olha, de Silvia, 2009. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas quando sua participação acontece com a câmera aberta. Aqui a gente não tem problema, ó, pode ver todos que já entraram, estão com a câmera aberta. Então, na nossa turma, nós não temos maiores problemas quanto a isso. Eu acho que até para a nossa comunicação, a gente está visualizando sempre é melhor, né? Vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista. Pessoal, estamos então a um passinho da nossa jornada final. Estamos na nossa penúltima reunião. Na semana que vem, nós temos a nossa última reunião. Nós estamos hoje no DT Vivência 2, reunião de número 11. Pessoal, viram que eu enviei o recadinho lá, enviei para todos vocês, que eu recebi também da tutoria. A partir de amanhã, abre as inscrições para a terceira jornada, tá? Eu disponibilizei lá no grupo do WhatsApp, o recadinho, tem os links, tem as coisas daí lá, tá, pessoal? Para quem quiser. Abre a partir de amanhã e vai até dia 22, acho que na terça-feira, tá? Mas a gente sabe que normalmente, se vocês querem escolher turma, algo assim, normalmente nos primeiros dias, primeiro, no máximo, no segundo, se encerram os melhores horários, os melhores turnos, tá? Quem tiver interesse, quem for fazer, a partir de amanhã, então, está aberta a terceira jornada. Mas vamos lá, então, hoje, para nós encerrarmos primeiro a nossa segunda jornada, né? Nem encerramos a segunda jornada, estamos pensando na terceira, mas vamos lá. DT Vivência, Arte e Ensino Fundamental, reunião de número 11. A nossa agenda de hoje. Temos 5 minutos para o acolhimento, a experimentação 30 minutos, evolução 10 minutos, o relato de implementação 30 minutos e o Saiba Mais. Perceberam que a agenda é um pouquinho menor? É menor porque nós já iniciamos nossos compartilhamentos, tá? Então, por isso que já tem um tempo para os compartilhamentos, por isso que a agenda é um pouco menor. O acolhimento. Hoje daremos sequência à vivência no Design Thinking. Nós fizemos um pouco da vivência na aula passada e hoje nós vamos dar sequência nessa vivência. O que foi a vivência da aula passada? Algumas maneiras, algumas metodologias de nós avaliarmos o nosso aluno, de trabalharmos a avaliação com o nosso aluno. Mas antes de começar, vamos relembrar os passos que nos trouxeram até aqui. Começamos com um desafio. O desafio foi lá a nossa primeira aula, onde nós criamos a proposta que nós iríamos iniciar. Como posso aprimorar ou inovar minhas práticas avaliativas? Depois revisamos os tipos de avaliações e instrumentos avaliativos. Iniciamos essa fase com a entrevista. Depois escrevemos uma história com significados e estruturamos possibilidades. Realizamos um brainstorm para gerar e refinar ideias. Agora vamos para os próximos passos. Então, agora a gente está chegando próximo do nosso último passinho, que é a reunião de número 11. A reunião de número 12, nós temos mais um pouco do compartilhamento que vocês vão ver que hoje possivelmente não dá tempo de todos, até eu mandei um cronograma para vocês, tá? Nesse momento, vamos utilizar a ideia mais promissora que surgiu no nosso exercício anterior da etapa ideação e prototipar uma proposta de prática avaliativa que nos auxilie a resolver nosso desafio. Para isso, vamos nos organizar em grupos e cada grupo deve, primeiro, elaborar uma proposta inovadora de avaliação que responda ao desafio. Descrever como ocorrerá o processo avaliativo baseado na sua proposta. Justificar a escolha da proposta. Preencher o slide do seu grupo presente no apoio. Pessoal, vocês terão uns minutinhos para fazer essa parte da experimentação, mas eu vou abrir antes de mandar vocês e explicar aqui como eu sempre faço, que eu acho que fica mais claro para todos vocês, né? Vamos lá um pouquinho. Deixa eu só abrir aqui.
Já vou fazer o compartilhamento aqui de vocês. Ah, ele tá privado, vou ter que abrir para edição. Deixa ele sempre fechadinho, porque se acontecer de alguém entrar para não alterar nossos documentos. Pessoal, eu já estou colocando ele aqui no chat, mas depois vocês vão usar em grupo, eu mando novamente, tá? E eu vou compartilhar ele aqui antes de enviar para vocês, só para aqueles que quiserem acompanhar o que eu estou falando. Então, o que vocês irão trabalhar lá no subgrupo? Vivência, avaliação. Aqui tem os integrantes da equipe de vocês, a série, o ano, modalidade de ensino, o tipo de avaliação, modelo ou descrição da proposta inovadora. E a justificativa. Todos, ó, é a mesma coisa. O que vocês irão trabalhar aqui dentro, então? Vocês irão pensar numa série num ano. Aí eu pensei num oitavo ano do ensino do EJA. Que tipo de avaliação será que eu posso pensar para um EJA? Uma avaliação formativa, sumativa, diagnóstica? Vamos colocar lá, então, um exemplo aqui, uma avaliação somativa. Aqui vocês têm um modelo de descrição, vocês vão descrever uma proposta do que vocês iriam fazer. E aqui embaixo tem a justificativa, o porquê que vocês escolheram isso. Pessoal, aqui o material está dividido em 5, porém hoje nós estamos só em 11. Eu vou dividir vocês em 3 grandes grupos. Pessoal, que nós estamos só em 11, melhor, a prof vai deixar vocês em 2 grupos, aí fica um com o grupo com um e o outro grupo com o 2, tá? Eu já vou organizar aqui, já vou falar para vocês. Porque nós estamos, normalmente nós somos em 20, então daria 4 grupos, como nós estamos em 11. Deixa eu só aproveitar as salas aqui. A Fernanda está, o Francismar está, o José está. A prof vai trazer, então, para esse grupo a Renata. A Thaís está. E a Thaís. Para o outro grupo, então, fica todos os demais. A Thaís, deixa só para confirmar se a Thaís está. Deixa eu ver se a prof dividiu certo. Primeiro grupo, Fernanda. Vou deixar a Thaís aqui no centro. Isso. Vocês terão, então, aqui, deixa eu só configurar o timer. 15 minutos, tá, pessoal? Ok? O grupo da Fernanda e do Francismar, do José ali, então ficam com o tema número 1. E o outro grupo com, o grupo integrantes da equipe 1, o outro integrantes da equipe 2, vocês podem colocar, tá?
Meninas, desculpa, eu só trouxe vocês aqui para a sala principal, porque ontem foi pedido, a prof já estava esquecendo de novo, para sempre deixar um aqui na sala principal, porque vocês assistiram nossa gravação e ela fica com a tela preta, assim, pelo menos aparece o grupo que estiver ali, tá? Então, o nosso grupo fica aqui. Podem ficar aqui, vocês vão trabalhar normal, como no subgrupo, tá? Tá, eu acho que a Carla ficou lá, tadinha. Já trouxe de volta aqui. Aí, Carla. Já trouxe de volta. Podem terminar, tá, pessoal? Não tem... Oi, Carla, você pode compartilhar de novo? Que a gente saiu daquela chamada e veio para essa. Carla, é que foi pedido para deixar sempre um grupo aqui na principal, tá? É que vocês perceberam que as nossas gravações estão pretas, tá? Mas pode interromper, senão vocês vão perder o tempo. Pronto, chegou a Aline também. Nós somos a equipe 2, né? Isso, equipe 2, isso mesmo. E aí, meninas, que série que vocês querem fazer? Quem tem alguma ideia já? Para mim, dá igual. Eu já não trabalho. Também não. Regular. Fazer o regular mesmo. Acho que todo mundo Regular. Que ano? Regular que ano? Sétimo, sexto, gente, faz tempo que eu não tenho, depende de vocês. Manda aí. Eu tenho todos. Vocês têm algum? Eu só não tenho nono, na verdade. Então, se for do sexto, do sétimo ou do oitavo, fica mais fácil. Todos têm sétimo? Acho que então vamos de sétimo. Pode ser, gente? Pode. Então, sétimo ano. Quem está completando? Quem está digitando? Eu posso digitar aqui. Só não sei se vai. Ô, prof, já tá pronto para a gente comentar, né? Isso. Vai escrever. Eu vou escrevendo, então. Eu deixei vocês como editor, vocês podem escrever. Então, pode escrever. Pode ir discutindo no grupo, escrever conforme vocês quiserem. O problema, gente, é que eu não estou conseguindo escrever. O meu teclado, ele não tá, ele trava, então agora ele não está funcionando. Se outra pessoa puder escrever, ó, o meu não vai. Alguém pode escrever aí? Carla, é ruim para você escrever? Você que está com ela aberta aí já? Então, estou com ela aberta aqui. E o que eu estou fazendo errado que eu não consigo entrar nela? Eu não estou conseguindo. Você acha que está no modo apresentação? Exato. Aqui eu dividi a tela em dois e daí eu não consigo, é isso? Às vezes, não é sempre que o modo apresentação vai te autorizar, tá? Às vezes ele dá uma bloqueada. Pois é. Eu achei que eu podia estar abrindo. Opa, apareceu o mouse. Às vezes ele vai, às vezes ele trava.
Ele só aparece o mouse aqui só para... Não consigo, gente grande. Alguém consegue? O meu não vai também, gente. Peraí, só um pouquinho. Oh, meu Deus. Anotação. Verifiquem se vocês conseguem. Eu verifiquei. Vocês sumiram aqui para mim agora. Eu só tô ouvindo vocês. Ai, meu Deus! Aí. Deu? Deu. Eu fui até verificar o arquivo de vocês. Deixa eu só lá ver o outro grupo, tá, meninas? Podem. Tudo bem. Ah, minha nossa, sai. Eu não tá indo. Ó, enquanto a Carla vai tentando aí, a gente pode ir discutindo. O que vocês pensaram, gente, para um 7º ano? Ai, que Vai ruim. ser somativa? É. Somativa? Somativa entra aquela parte de experimentação? Prova. Não. Prova? Acho que é prova, né? Somativa é prova, avaliação, não é? A gente podia... Pensei numa coisa bem simples, assim, que foi a primeira que veio na minha cabeça. A gente fazer um quiz com eles. Ah, tá. Só que fazer um quiz assim, a gente usa o quiz, né? Ah, Só que eles têm que, tipo, um jogo de passa-repassa, sabe? fazer um Uma quiz. turma. Olha, É, a gente pode dividir a turma em 2, né? Usar. 2 grupos? 2 grupos, faz a turma de 2 grupos, e daí vem um representante de cada grupo para fazer o passa. Tipo o show do milhão, assim, né? Só que com as perguntas no quiz, assim, na TV do Educatron. Aí sobre o quê? Pode ser uma aula de revisão. Pode ser uma aula de revisão. Sim. De conteúdo. Um conteúdo do 7º agora, eu não sei, gente, de cabeça. Eles estão vendo agora a tridimensionalidade, né? Sim. Eles viram vários modelos históricos de escultura. Pode ser sobre isso. Uma revisão sobre as esculturas, né? Ao longo do... Ai, como que é? Ao longo da história, né? Ao longo da história. Você está conseguindo escrever, Rita? Não tô, Fia. Não tô conseguindo escrever. Ai. Alguém do grupo consegue escrever aí, gente? Eu vou deixando no chat se eu conseguir. Não funciona, meu, gente. Justo hoje. Então, pode ser isso? Uma aula de revisão do trimestre? Gente, não consigo digitar. Pois ele selecionou ali, Carla, agora, ó. A hora que Então, você clicou, eu clico. aí, ó, tá com o cursor lá, tenta digitar. Agora, ó. Oxe. Não vai. Ai, que doideira. Sair do modo apresentação. Sair. Mas ele tá com o Thaís, você tá muda. Eu? Não, a Thaís, prof. Carla, só atualiza a sua página. Atualizar a página. Vamos lá, vamos dar no famoso F5. Olha que coisa mais linda. Cadê? E agora o danadinho não quer ir para frente. Parece que agora vai, hein? Acho que agora vai, hein? Você tá no computador da escola, Carla? Tô. Aqui é sempre um momento de muita alegria. Aê! Foi! Galera morrendo de rir. Mas é isso, acho que agora vai, professor. Pergunta se estou enxergando. Não, mas vamos lá. Se eu escrever um palavrão, você diz, epa, agora não. Agora foi. Agora vai, gente. Ó, a gente vai fazer uma avaliação somativa.
Vou repetindo para Carla aqui. Bora lá. Com o 7º ano. Tipo, um somativo aqui, né? Ok, gente grande. Somativo. A descrição. Vamos fazer isso então? Um quiz, um jogo de passa ou repassa usando quiz. Quiz. Sei lá como fala, gente. O quizzes com 3 Zs. Quizzes com 3 Zs. Quiz. Então, um jogo de passa ou repassa usando quiz. Aí a justificativa, acho que é revisar os conteúdos do trimestre de tridimensionalidade de forma dinâmica e gamificada? Ou isso não é gamificação? Gamificação. Como é que é? É o game que a gente vai usar? É o Quiz. quizzes do show do Miguel? Não, desculpa, já viajei aqui. Mas naquele modelo, né, de pergunta, assim, tipo... Eu não lembro como é que ele lá. Eu não lembro como é que é a apresentação das perguntas lá. Ah, tem de vários. Tem de uma alternativa, tem de... É tipo passa ou repassa, né? Passa ou repassa? Isso, passa ou repassa. Eu tô chegando perto aqui para eu ler, tá? Passa ou repassa? Passa ou repassa. Com conteúdos de tridimensionalidade. Continuamos aí. Mas o que eu tô pegando aqui? Passa ou repassa, sabe? Epa! A justificativa, modelo de descrição, é aqui, né? A justificativa é o conteúdo do RCO, é isso? Tridimensionalidade? Fazer a revisão do trimestre com conteúdo de tridimensionalidade. Eu acho que é o que mais tem no 7º, nesse trimestre, né? Sim. Beleza. Revisão do conteúdo, tridimensionalidade. Perfeito? Mais alguma Perfeito. coisa que tem que pôr? É só os 6 mesmo que a gente está, né? Gente, a equipe 5, tá certo? Não, era na equipe 2, mas será que precisa mudar? Aqui, a gente consegue puxar para riba? É isso só, né? Aqui está a equipe 1. Aqui está a equipe... Só que aqui eu tenho que mudar, né? Aqui é 2. Isso. Que lambança eu tô fazendo no slide da guria. Vai. Isso. É um conteúdo inovador, né? Então, sim. Deu certo agora? Slide 1, 2, 3, 4, 5? Acho que foi, né? Cara, eu não consigo ver. Aí. Agora nós somos a equipe 2. Isso. E aí, agora onde é que eu pego o nome? Aí mesmo onde você tava. Aí, isso. Aqui. E eu vou nos 3 pontinhos. E eu vou aonde para achar os nossos nomes? Foi só, acho que só o primeiro nome, né? No belinho. Nas pessoinhas. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eita! Olha a Thaís aqui. Mas eu não consigo copiar o nome. Ei, Thaís, que doideira. Desculpa, gente. Thaís Catarina. Tá. Olha lá, eu digitei gritando, né, gente? Eu não estou enxergando ainda porque...
Por aí, gente grande? Eu acho que é. Deixa eu ver. Vou colocar Você colocou grandão o aqui. seu nome também, Carla? Coloquei lá no final. Eu coloquei grandão agora, acho que... Eita, isso. Ficou mais fácil para ler? Aham. Opa, tá secando. Errei o nome de alguém, gente, Aline. Mas tá bom, tá bom. Será que ela quer que coloque como vai fazer isso? Dividir em grupos, blá blá blá. Será que é isso? Ai, eu não sei, Carla. Opa, ela tá chamando a gente já para outra? Já Eu não. acho que sim. Eu acho que a gente vai ter que fazer então. Vamos lá que a gente vai ser sugado para outro lugar. Ah, não, outros vêm para cá. A gente já está aqui. Não mais virão. A gente faz o cafezinho. Eu vou tirar isso daqui, né? Voltaram todos. Vamos lá. Atividade flash, essa é a mais rápida. Essa era bem rapidinho, por isso que a prof falou. Oi? Voltou aqui, voltou. Nesse momento, então, a gente foi lá para a construção lá da atividadezinha. Neste momento, um grupo irá compartilhar as ideias que foram desenvolvidas durante o Em Ação Experimentação. Posso compartilhar algum? Alguém compartilha? Ou querem só explicar? Podem explicar também o que vocês fizeram lá. Como a gente estava em 2 grupos só, porque a gente está em menos integrantes hoje, vocês podem falar também, podemos conversar aqui em conjunto, não tem problema, não. Alguém quer começar? Quer compartilhar, Fernanda? Fernanda criou uma cópia, ela lá não estava conseguindo editar, ela criou. Eu posso compartilhar, sim. Só de vez em quando vou fechar o microfone aqui, que eu tô com muita tosse. Ah, tá. Não, tudo bem. Tá, mas espera aí só um pouquinho. Deixa eu compartilhar, então. Então, como a gente tinha levantado a nossa dúvida, que era relacionado a se era a temática que a gente trabalhou o curso todo, né? Aí, como a gente ficou meio misturadinho, a Renata fez o curso dela todo no grupo do 8º ano, e aí, como nós estávamos na maioria, então a gente optou para colocar a opção do conteúdo que a gente trabalhou, que era o 9º ano. Não sei se fizemos certo, né, Pro? Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Não sei se a gente fez certo, mas a gente conversou aqui rapidamente, porque nem eu brinquei aí, falei que é uma atividade flash, né, porque foi muito rápido. Então, a gente selecionou o 9º ano, que é o que estava mais próximo da nossa realidade, que é o que a gente fez durante o trimestre todo, né? A gente colocou o ensino regular e o tipo de avaliação formativa. Aí, o que pegou bastante para a gente na dúvida é que essa proposta tinha que ser inovadora, né? E aí a gente cai naquela, né? Até quanto que é inovador, né? Então, a gente propôs aqui rapidamente um debate inicial referente ao conhecimento prévio do aluno sobre a preservação da memória
para contribuir na construção do sujeito, porque a nossa temática ao longo do trimestre foi referente à arte da Luzona, que é um estilo de arte de umas tribos africanas que contam, através da oralidade, histórias, né, pequenos contos. Então, é um tipo de história que não fica registrado num livro, é passado oralmente, né? Então, a gente trabalhou muito essa questão ao longo do trimestre sobre a preservação da memória e das tradições, né? E aí a gente pensou que logo depois desse debate, que nem o Francis Mar comentou, da importância da gente ver do aluno ter essa proximidade com o conteúdo, porque às vezes é muito discrepante, né? E aí eles tendem a fazer uma relação com o dia de hoje. Então, a gente acha inovador isso, né? Ter esse debate para tentar relacionar o conteúdo com a vivência do aluno, com o cotidiano dele, né? Sempre muito válido isso. Isso, daí para finalizar, a gente colocou, após esse primeiro momento, já conduzimos os alunos para uma produção avaliativa prática do conteúdo apresentado a critério do professor. Porque que nem no nosso grupo, nós estávamos em 5 pessoas, só que cada um, apesar da temática ser a mesma, cada um de nós abordamos essa atividade na hora da implementação, a gente aplicou de uma forma diferente, né? Tinha até a nossa colega lá, a Ana, que ela trabalhava na parte numa tribo indígena, né? Então, ela ia abordar de um jeito completamente diferente do meu, por exemplo, que estou aqui em Maringá, né? Então, por isso que a gente deixou essa parte a critério do professor, porque vai da criatividade de cada professor. E, no fim das contas, nós, professores de arte, tudo que a gente propõe, a gente acaba finalizando com uma avaliação. Não é igual um professor de matemática que pega todo aquele conteúdo e faz uma avaliação sobre todo aquele conteúdo. A gente avalia formativamente, aula após aula, conforme a proposta que a gente faz, né? E aí a justificativa dessa avaliação seria realizar uma relação do conteúdo, que seria a arte da Luzona, com a vivência do aluno, para ele poder entender qual que é a relação que ele consegue construir dessa importância da preservação com esse dia a dia dele hoje em dia, né? Mais ou menos isso, não sei se está certo. Isso mesmo. Alguém tem alguma contribuição? Não? Então vamos dar sequência aqui. Se formos utilizarmos essa proposta de avaliação, podemos pensar em algumas ações para torná-la ainda melhor. Qual o impacto do seu protótipo de avaliação e os indícios desse impacto? Será possível observar engajamento dos estudantes? Os estudantes obtidos com a atividade poderão ser observáveis? No caso ali do exemplo do grupo da Fernanda ali, eles vão utilizar todo o aprendizado que o estudante teve durante aquele debate, durante o trazer o conteúdo para a realidade, né? Como buscar evidências sobre os impactos. Dica: conversar com os estudantes e a equipe pedagógica. Almeje e defina novos objetivos. Organize um cronograma para alcançá-los. É possível realizar essa atividade com outras turmas? Acho que é possível realizar ali dentro independente da temática ou da turma, porque vocês vão trazer a temática dentro da proposta ali mais para a realidade, para depois avaliar formativamente, conforme o aluno está contribuindo, né? Então, independente da temática trazida, vai poder utilizar essa avaliação. Compartilhe a nova ideia com pessoas externas buscando novas parcerias. É possível ampliar a utilização desta avaliação na escola? Outras disciplinas também teriam bons resultados ou poderiam contribuir? Crie um grupo ou uma comunidade para compartilhar as ideias e frustrações. Pense meios para o compartilhamento e discussões de novas ideias e frustrações que poderá ajudá-lo a evoluir seu desafio. Professor, finalizamos então a vivência do Design Thinking. O desafio proposto foi resolvido? Eu acho que aqui, quando a gente vem com essa pergunta, o desafio proposto foi resolvido, cada um já pensa lá para si, que muitos de vocês tinham muitas perguntas, muitas inquietações que eu fui percebendo ao longo. E até falava assim, isso não funciona, isso não vai dar.
E até nós, enquanto formadores aqui, às vezes também se perguntávamos, tá? Não vou negar para você, será que vai funcionar? Será que vai dar? Que a gente vem percebendo? Que muitas das dúvidas que nós tínhamos foi show na sala de aula, foi muito bom. Outras, teria que fazer algumas adaptações, não deu tão certo. Mas, pensando assim no todo, não foi uma metodologia ruim, ela foi legal de trabalhar, eu vi excelentes trabalhos até agora, né? Então, se a gente for colocar num parâmetro mais geral, ela deu certo, com as exceções e o que a gente tem que ir sempre aprimorando, mas eu acho que isso vem de todas as metodologias, né, pessoal? Esperamos ter contribuído, trazendo reflexões que possam ajudá-lo a inovar o processo de avaliação dos seus estudantes, tornando o ensino-aprendizagem do seu componente curricular mais valioso. Na medida do possível, procure levar o que foi produzido para a sua prática e evolua o seu conceito. Pessoal, então nós vamos agora, nesse momento, para os relatos de implementação. O que é o relato de implementação? O que foi? O pensar e o repensar, o criar, o inovar, o compartilhar, que é a fase que nós estamos agora, e o inspirar. Para chegar nessa última fase, nós tivemos que percorrer todas as outras anteriores. Foi sempre fácil? Foi sempre de entendimento? Foi sempre aquela aula suave, razoável? A gente sabe que não, que foi todo um percurso que a gente percorreu para chegar onde nós estamos, onde nós chegamos hoje. Como foi a experiência? Agora vamos apresentar os relatos de experiência que produzimos nessa jornada. Apresente aos seus colegas de formação seu relato de implementação, direcionando para os aspectos positivos vivenciados com os estudantes. Esse é um momento para observarmos a prática dos colegas e, a partir dela... Desculpa, pessoal. E, a partir dela, repensarmos nossas práticas, em como podemos inovar em sala de aula, inspirados na experiência relatada. Todos os conteúdos e contribuições para os relatos de implementação serão feitos no documento do Padlet, que será compartilhado com toda a turma no Classroom. Assim, você poderá acolher sugestões feitas da sua prática, bem como criar novas práticas a partir dos relatos dos colegas. Pessoal, antes de nós iniciarmos, eu vou só apresentar esse Padlet, e a partir de hoje eu vou deixar o link aqui no chat, e a partir de hoje eu vou deixar lá no Class, que vocês podem ir fazendo as contribuições. Cada um pode abrir o seu arquivo e fazer. Mas eu vou apresentar ele para vocês antes de eu encaminhar vocês para lá. Estão mandando ele também aqui no link. Só cuidem, pessoal, para não excluir nada lá dentro quando vocês forem editar, tá? O Padlet de vocês é assim. Só pegando aqui. Aqui vocês têm, então, esse é o conjunto do Padlet de vocês. Como vocês enviaram todos na sexta, eu ainda não dei conta. O que vocês têm ali? Esse aqui fica até ao contrário. Aqui vocês têm o nome do cursista, que são todos os cursistas da turma de vocês. Pode ver que tem todos. Cada um preenche daí qual que foi o seu tema e como foi a sua implementação. Quem vai preencher isso é lá a Aline, qual que era o tema dela e o que ela achou da implementação dela. E aqui embaixo, os colegas podem deixar sugestões, elogios, podem escrever o que quiser. Como vocês escrevem? Editar aqui, ó. Ele vai abrir a publicação, aí vocês podem escrever. Terminaram, é só fechar que ele vai voltar aqui, tá? Vocês vão ver que tem o nome ali de todos, eu coloquei todos os que estão ativos, que no grupo, que entregaram trabalho, que estão ali, tá? Os existentes eu já não coloquei ali. Por que aqui está o meu nome? Porque fui eu que escrevi todos. Normalmente, se vocês escreverem, vai aparecer o de vocês, tá?
Vamos lá, então. Na nossa tabelinha de apresentações, nós tinha como hoje a primeira a Ana. A Ana até me pediu, pessoal, para apresentar na semana que vem, porque essa semana ela está tendo um evento na escola que ela trabalha, e dela não ia conseguir nem participar aqui. Ela entrou como pai de auxiliar numa escola, e é a semana de alguma coisa que tem lá na escola, então tem um evento todo bem grande, ela não ia conseguir participar hoje, daí ela fica para a próxima semana, tá? Na sequência, nós temos a Carla. Consegue iniciar, Carla? Quer que eu compartilhe? Consegue compartilhar? Quer que eu compartilhe? Ela está compartilhando. Tudo bem. Ok. Pessoal, então, boa tarde. Conseguem me ouvir? Sim, tem um pouquinho de barulho, mas dá para te explicar. Então, vou ser breve para não atrapalhar muito o barulho, eu sei que incomoda. Então, vamos... Ok. Minha caneta saiu rolando. Pode continuar, Carla. Desculpa, pessoal. Sem problema. Então, vamos lá fazer o nosso trabalhinho. Então, gente, eu trabalhei aqui, eu implementei aqui no Pedro Macedo, no bairro Portão, aqui em Curitiba. Aqui eu tenho turmas de 7º e 8º, e nos demais colégios de ensino médio. Na realidade, eu implementei em todos os meus 7º, porque eu tenho jovens especiais em cada uma delas. Eu queria ver se isso dava certo. Beleza? Então, as imagens que vocês vão ver, eu tenho jovens de inclusão de todos os 7º, tá bom? Cada um dos 7º anos foi um resultado, mas vamos ver o que vocês conseguem subtrair daí e que possam trabalhar nos seus colégios, ok? Melhorando, lógico. Ele está sempre melhorando para a gente ver, não é verdade? Então, vou ter o tridimensionalidade dentro do 7º ano, e a ideia, deixa eu abrir aqui, que realmente eu não consigo ver, foi chegar no colégio e tentar deixá-los da forma mais à vontade possível. Fiz a rotina e eu joguei junto com as minhas colegas Aline e Caroline, nós tivemos várias ideias, elas me ajudaram muito, mas em determinado momento dos nossos encontros, acho que foi até a Carol disse, gente, nós estamos pensando juntos, mas cada colégio tem sua realidade. Então eu tentei adequar para mim. Bem? Comecei brincando com eles, então, com essa questão de desafio, que eu não tenho papel, eu preciso aí de uma flor. Porque desenhar de qualquer jeito, cada um do seu jeitinho. Só que depois que eles mostraram, né, foi tudo muito rápido, tá, gente? Eu falei, não, peraí, esqueci, eu quero essa flor em 3D, essa flor saindo do papel. Então, pouquíssimos jovens aventuraram, né, entraram no caminho do sombreamento, tentaram trabalhar com perspectiva, e alguns pensaram no origami. Só que eu fiquei tão boba, desculpa, nesse dia, que eu não fotografei. Eu estava com a minha pedagoga entrando e saindo da sala, porém ela não conseguiu gravar ou fotografar isso para mim. Mas, olha, é gostoso, dá para fazer, gente. A questão do origami é sempre bem-vindo, principalmente no 7º ano, por ser lúdico. Ainda mais se tiver papel colorido. Ok? Aí eu desafiei a gente continuar e que eles buscassem outros materiais substituindo o papel, ainda no 3D. No próprio slide da secretaria, vem como inspiração para a gente Stonehenge. Então, muitos conhecem como papel de parede do computador. Olha só a experiência dos jovens. Aí já ligaram a games, já fizeram a ligação foi o game, foi o papel de parede e filmes. Falei, ok. Só que agora o desafio vai ser maior. Vocês vão buscar materiais diferentes, vão construir o Stonehenge. Eu falei, nossa, que joia! E um dos jovens ainda jogou antes de eu falar para eles. Professor, eu posso fotografar?
porque essa é uma obra efêmera. Veio do 7º ano, a palavra efêmera. Falei, ok, mas o que é efêmero mesmo? E ele deu uma aula dele. E esse é um garoto de inclusão, tá? É um dos garotos do espectro autista. Falei, puxa, a gente está sempre aprendendo, né? E aí, a partir da ideia desse aluno X, eu joguei então no Classroom a proposta, ficou de uma semana para outra. Eles fotografaram alguns em casa, vamos ver aqui se a gente consegue ir. Alguns fizeram no colégio, tá? Alguns fizeram em casa. Esse aqui é o corredor do colégio. Essa equipe tem um dos garotos, dos 4 garotos que é de inclusão. Não, é isso, mas eu estou dando problema de internet. E aí a maioria das imagens foi aqui. Usamos dominó, usamos blocos da sala de recursos, usamos pedra do jardim. Aqui nessa imagem também temos uma das garotas de inclusão, paralisia, bem puxado, mas ela é incrível. Cara, as fotos eu não consegui identificar que material que eles fizeram esses. Não as pedras, o outro é dominó? Ou é um outro material? Eles usaram, lembra aquele, como é que é, meu Deus, de matemática, que a gente ensina a milhar, meu Deus, dourado, material dourado. Ah, é que parecia uma madeirinha. Eu falei assim, mas o que eles estavam inventando? É bem pequenininho, elas brincaram com a perspectiva. Eu adorei esse pessoal. Gente, eu não tinha pensado tão longe. Eu pensei em registrar a construção, só isso. E eu achei que ia aparecer um mar de cola quente ou um mar de fita crepe envolvendo as pedras. Que nada. Eles brincaram com o equilíbrio, gente. Veio muito melhor do que eu imaginei. Aí eles começaram a viajar na maionese mesmo. Esse jovem fez a sala de aula com o dominó. Essa daqui foi aqui no colégio também no colégio. E aí, como eu digo, que as surpresas vieram de casa. Também aqui nessa imagem temos alguns jovens de inclusão. Essa imagem da também em perspectiva. Muito mais do que a gente espera, gente. E como eu disse, o melhor foi de casa, porque eles comeram a atividade. Isso é impagável. Eu nunca ia pensar nisso, fazer um Stonehenge de bis e depois comer com um grupo de amigos. Cadê? Os materiais, a visão deles, no Stonehenge. E o que a gente tira disso com a autoavaliação? Eu já disse no início, realmente a gente aprende muito mais com eles, tá? Eu não vou negar que eu estava bem resistente à quantidade de novidades que você apresentou, Thaís. Não vou mentir. Meu Deus, é tanto nome, é tanta coisa para fazer. Eu reconhecia as propostas na prática que a gente já tem, mas eu não sabia nomear, entendeu? E eu só conseguia implementar a partir do momento que eu deixei os nomes de lado e fui para a prática. Eu fiz o contrário, então. Eu primeiro pensei na prática, executei, depois eu fui dar nomes. Na realidade, a gente passa por todos os caminhos sugeridos, né? Só não sabia nomear. Então, gente, fica aqui aquela nossa lição de aprender com o jovem, que é bem mais interessante. Parabéns. Obrigada pela atenção, gente. Parabéns, isso mesmo. É o que eu falei antes, alguns, durante o percurso, às vezes mandava mensagem, prof, não vai dar certo, não estou gostando disso, isso não vai funcionar, mas a gente vê que está se superando, que saiu excelentes trabalhos, alguns outros grupos já tiveram outras apresentações também. Então, vamos lá dando sequência, porque senão é para falar demais e não dá tempo da gente apresentar. Carolina, posso compartilhar para você? Pode. Pode? Você vai conseguir? Acha que Não, dá? não consigo. Não, acha que... Mas pode compartilhar, que daí eu vou falando. Ah, tá. Deixa eu só compartilhar aqui. Como é que abriu? Ah, tá pequenininho. Deixa a prof abrir o outro. Senão esse vocês não vão visualizar. Isso.
Dá para visualizar? Sim, Sim? sim. Pode apresentar. Bom, pode passar. Bom, meu trabalho foi feito com a turma do 7º ano, porque esse ano eu tenho, esse semestre, eu tenho EJA e tenho ensino fundamental, né? 7º, 8º e 9º. Então, o objetivo foi compreender e analisar como a arte faz uso da tridimensionalidade em suas mais variadas expressões, e conhecer e apreciar formas tridimensionais presentes em nosso cotidiano. Foi bom porque o conteúdo foi estudado quase que o bimestre inteiro, o trimestre inteiro, e daí eles puderam sair na escola, pesquisar, olhar o ambiente escolar, onde tinha tridimensionalidade, a gente tirar dúvidas sobre o que era tridimensionalidade, o que não era. E assim, foi legal porque eles passearam por todo o espaço, viram na casa deles também, e daí trouxeram, né, o que eles tinham achado para a gente compartilhar na sala de aula. Eu não fiz o trabalho na sala. Por quê? Porque essa escola é uma escola bem pequena, que a gente não tem como levar material, tinta, essas coisas para a sala. Pelo fato de ser as 2 últimas aulas, eu teria muito trabalho para guardar esse material depois, porque eles ficam ansiosos para ir embora e eles não iam colaborar. O que eu fiz? Então, eu trabalhei todo o conteúdo 2 semanas antes das férias e deixei a atividade para fazer nas férias. Eu falei assim, ó, vocês vão fazer em casa, vocês terão 10 dias para executar esse trabalho e no primeiro dia de aula vocês terão que trazer. Mas antes disso, nós passeamos pelo pátio, fizemos essa parte que eu falei para vocês, escrevemos o que a gente achava, o que era tridimensionalidade, mas eles são bem acanhados, então 2 tiveram coragem de ir no quadro, 2 depois fizeram o depoimento de como que eles fizeram o trabalho, porque os outros também ficam com vergonha, né? Dessa idade eles têm um pouco de vergonha de se expor para os colegas. Mas assim, eu fiquei bem satisfeita com o trabalho. Alguns relataram que a família ajudou, outros que fizeram sozinhos. E assim, algumas meninas foram na escola antes das férias fazer o trabalho, então a moça da biblioteca presenciou elas fazendo. Então eu fiquei bem surpresa com o resultado. Surpresa mesmo, porque eles levam tudo meio assim. A hora que você está expondo o conteúdo, eles participam, mas eles levam assim, meio, tá, beleza, beleza, beleza. Você fala, meu Deus, beleza, o que vai vir, né? Será que vai vir alguma coisa que presta? Você fica naquela, né? Mas eu não coloquei todas as fotos, porque eu achei assim, que daí ia ser muitas, né? Muitas imagens. Não coloquei o depoimento, porque eu não consegui, procurei uma forma de colocar, de anexar eles falando, não consegui. E foi isso, adorei, eles adoraram. Depois, eles queriam passar nas salas, apresentando o trabalho. Mas eu falei, gente, como tinha voltado das férias, os professores estavam fazendo uma revisão para começar já na outra semana as provas, né? Aí eu falei, vai atrapalhar tudo, né? Eu vou levar um pitão, né? Aí eu falei, não vamos sair apresentando, não, mas ficou bem legal mesmo, fiquei satisfeita com o resultado. E eu vi que eles entenderam o que é tridimensionalidade, que é o mais importante, né? Eles entenderem o que é aquilo, para que serve, onde está presente, né? Achei que foi bem legal, foi, assim, até para mim foi surpresa. Parabéns, Caroline. Isso mesmo. Pessoal, só voltando aqui, eu acho que eu acabei esquecendo. Conseguiram acessar o Padlet que eu mandei ali no chat? Conseguiram? Aí depois vocês podem ir deixando ali elogios, sugestões, tá? Que esse material vai ficar para vocês daí, tá? Também. Então, a próxima que nós temos aqui é a Fernanda. Consegue, Fernanda? Oi, Pro, consigo sim. Só um Então, minutinho. deixa eu parar o compartilhamento aqui. É que quando vocês compartilham, fica maior. Eu tenho que expandir um monte o Zoom ali, porque eu recebo o arquivo fechadinho, né? Dele não vai em modo apresentação. Eu vou ser bem breve também. Só vou mostrar a parte da produção mesmo, tá?
porque no final das contas aquelas outras partes ficam sendo bem repetitivas. Tá dando para ver, pessoal? Tá. Então, eu já vou direto aqui, que é no resultado, né? Então, pessoal, o meu grupo ficou durante todo o nosso curso falando sobre o conteúdo do 9º ano, né? A arte da Luzona. Eu sou daqui de Maringá, do Colégio Instituto de Educação Estadual de Maringá. E aí eu trabalhei, então, com os alunos, né? Apesar de que o conteúdo dos 9º anos, não sei se tem mais algum professor aqui que tem 9º ano esse ano, esse trimestre era bastante conteúdo, era muita coisa mesmo para dar conta. Tanto que eu não consegui fazer todas, passar por todos os conteúdos que estavam propostos lá no RCO, né? Aí eu dei uma puladinha ali na sequência, fui já direto na arte da Luzona para conseguir aplicar com os alunos. Então, inicialmente, esse conteúdo da Luzona fala justamente, que nem está nessa fotinho aí, desses grupos, né, dessas comunidades, onde os homens fazem esses desenhos na areia ali, vai contando uma história, né? E aí, a partir dessa história, ele vai desenhando na areia. Não tem nenhum vídeo no YouTube, gente. Eu pesquisei para mostrar para os alunos de alguém fazendo isso na hora ali, para mostrar para eles. Não tem. Só tem uma moça bem legal, assim, contando histórias, né, da Luzona. Tem alguns outros vídeos explicativos sobre a Luzona, mas eu queria um vídeo original de uma pessoa ali no ato, né, desenhando e contando, e não tem. Mas tudo bem. Expliquei conforme o material que eu tinha disponível, né? Então, o que eu busquei ali? Qual foi a minha relação do conteúdo com os alunos? Então, já que a Luzona faz esse estabelecimento de comunicação, contando uma história por meio de símbolos, né? Porque acabam se formando símbolos geométricos. Eu expliquei, então, conversei com os alunos sobre a história da arte como uma linha do tempo, como a gente consegue identificar as diversidades da história da arte por meio da linha do tempo, né? Conforme ela vai evoluindo, e que cada um ali também constrói a sua própria linha do tempo. E aí, a partir disso, eu fiz essa relação da Luzona com a vida deles. Então, foi um trabalho bem simples que eu fiz ali, a toque de caixa mesmo, pela pressa, né? Quem era do meu grupo sabe que eu viajei na maionese, eu tive várias ideias, assim. Eu queria ter feito uma árvore de madeira, comprado prego, e daí eles iam contando a história deles, ia passando uma linha no prego. É lindo, né? Utopicamente, mas na hora do vamos ver, outros 500, né? Então, o problema falta tempo, não falta ideias e vontade, é tempo. Isso mesmo. Aí, então, eu fiz dessa forma mais simples, né? Que é o que básico que o aluno tem acesso ali na mão, que é o lápis de cor, o sulfite, a folha do caderno, né? E aí, como a Luzona se forma por símbolos, eu pedi para eles, então, selecionarem as principais memórias da vida deles, explicando do quanto que essas memórias são importantes na construção deles como ser, né? Como sujeito, que essas memórias são aquelas que vão se transformar naquilo que eles são, né? A gente fez bastante esse debate, esse diálogo inicial. E aí eu pedi primeiro para eles fazerem um rascunho, para eles traçarem as principais memórias da vida que eles têm na vida até hoje. E aí, a partir dessas memórias, eles criarem símbolos, pequenos desenhos que representem essas memórias. Assim como a Luzona também se relacionava por meio de símbolos, né? Aí que vem a minha observação, então, sobre o resultado desse trabalho, né? Claro, e aí eu pedi também para que eles fossem criativos, para que eles imaginassem essa linha do tempo de forma criativa, que não fosse muito igual, que fosse inusitada, conforme a criatividade deles. Por isso que tem 2 exemplos aqui diferentes, né? Então, uma aluna que eu tinha tampado o nome dela, agora está aparecendo ali. Mas essa aluna fez conforme tijolinhos, ó, se vocês perceberem, é ela construindo a vida dela por meio de tijolinhos, ó. E o outro aluno aqui fez uma praiazinha, porque ela falou que gosta muito de praia, e colocou as nuvenzinhas ali, como a história dela se formando no céu, né? E aí, gente, foi uma coisa assim que no caso, né, vai para minha observação, né? É justamente a dificuldade desses alunos contarem a história deles, né?
Então, eu percebi, assim, muito aluno com muita dificuldade de falar sobre si, né? Percebi muito aluno falando que não tinha nada para contar. Tive também muito aluno que contou histórias da sociedade, histórias assim, que aconteceram, né, no mundo, histórias do mundo, utilizando isso no trabalho. E aí, todas as vezes, eu fiz a observação para eles, falando que era para eles falarem da vida deles, para eles verem o que torna eles especiais, o que é que marcou a vida deles. E muitos falaram assim, não teve nada demais, não teve nada de especial, não tenho nada marcante. E aí, eu achei muito interessante isso. E aí, aqui, dessa aluna, uma coisa que marcou bastante, né, tanto que foi o que eu utilizei para colocar no exemplo. Claro que aqueles que se sentem à vontade de se abrir, a gente acaba tendo um olhar diferenciado, né? Porque a gente vai conhecer histórias muito particulares. E essa aluna aqui me marcou profundamente, com esse pequeno símbolozinho aqui embaixo, tem uma coroazinha ali, ó. Percebam que está 2022, né? E aí ela colocou aqui, quando meu pai me chamou por um apelido carinhoso. Então, nossa, eu achei assim muito marcante. Outra história aqui, ó, em 2017, olha o Ela é uma aluna de nono ano. No ano, né? Que você falou, nono ano. Em Então, nono ano, ela está por volta dos 13, 14 anos. Isso, exatamente. Adolescente. E aqui no cantinho, ó, em 2017, tem a história que ela relatou ali também, o dia que eu fui queimada com um cigarro. Né? Então, isso assim, me pegou bem desprevenida, bem despreparada mesmo, porque daí eu comecei a observar que eu estava indo em partes ali da vida deles que eu não tinha pensado antes de iniciar o trabalho. E aí foi quando muitos começaram a direcionar perguntas para mim do tipo, professora, você vai expor esses trabalhos? Professora, alguém vai ler esses trabalhos? Professora, quem vai ver esses trabalhos? Aí, às vezes, eu brincava, eu falava, não, eu vou pôr lá no painel, no pátio. Então eu não vou fazer, eu não vou entregar, não vou fazer. Aí eu falava, não, tô brincando, eu só vou avaliar e depois vou devolver para vocês. O meu feedback ainda não aconteceu, vai acontecer semana que vem. Então, no feedback, eu vou devolver as atividades para eles e eu vou pedir para que eles selecionem uma dessas memórias para eles compartilharem com a turma. Então, cada um vai contar essa memória que eles sentem vontade de compartilhar, né? E aí, como resultado final, minha reflexão final ali, bem sucintamente, a minha reflexão principal é sobre o quanto que é difícil para eles contarem as histórias. Vou ler aqui rapidinho, ó. Pude deparar com histórias lindas e difíceis, assim como também com a dificuldade de encontrarem o que relatar. Mesmo sendo, de certa forma, superficial a abordagem, podemos nos deparar com a dor e a beleza de ser um jovem adolescente pós-pandemia. Talvez uma amostra certeira de que realmente ainda pagaremos o preço psicológico e traumático dos eventos que vivemos, né, com relação à pandemia. Então, foi isso daí, mais ou menos, o meu trabalho, Pro. Isso mesmo, parabéns, isso mesmo. É isso. Próxima, prof, não vai só se estender muito, senão nós não perdemos o tempo aqui. O Francismar. O José já apresentou na aula passada, a prof colocou ele ali, mas ele apresentou, né, o José na aula passada. Sim, praticamente já se viu que dei uma boa abordagem, né, do meu trabalho. Mas... O José, eu coloquei ali porque a prof estava separando no calendário e acabou que eu separei pelos nomes, né, para mim não perder nenhum, mas na semana passada você já falou. Tá certo. O próximo é o Francismar. Consegue, Francismar? Opa! A Carla quer bis. Eu acho que apareceu aí, né? Deu certo? Isso, apareceu sim. Tá. Tranquilo. Então, também o nosso trabalho, né? Ali como a Fernanda falou, foi a arte da luzona, né? Ali como ela relatou ali, né? É bem complicado achar, né? Algum tema sobre a arte da luzona. Trabalhei ela no Colégio Estadual Padre Arnaldo Janzi, aqui em Ponta Grossa, com a série dos nonos anos, né? Só passar aqui para frente. Como ela falou ali no início, ali, procurar coisas na internet sobre a arte da luzona é bem complicado. Então, tentei ali, mais ou menos,
achar o que tinha ali em vídeos, algumas imagens, tudo, mas de começo, assim, os alunos não acharam muito interessante o tema. Até ali, falando, mostrando os desenhos que eles faziam na areia, tudo, ali de começo parecia um assunto bem, bem chato, assim, de se trabalhar, né? Até os alunos de estudar aquele assunto. Mas no decorrer do período, a gente teve uma ideia. Primeiro, fazer uma árvore genealógica da família deles. E o interessante é que alguns não tinham conhecimento, às vezes tem quem era o vô deles, né? Bisavô, eles tinham bastante dificuldade. Então, a gente sugeriu, assim, trabalhar através de sites, né? O chat. Eu fiz essa cara porque eu tive um contato tão direto com a minha avó, quando ele falou, eles não conheciam os avós, eu fiquei... Pode continuar, desculpa interromper. Então, daí eles falavam, mas eu não sei quem que é meu avô, não sei o nome do meu bisavô, não sei, né, quem é quem. Tinha uns que não sabiam nem o nome do pai, para ter ideia, né? E foi bem chocante, assim. Mas daí a gente começou a trabalhar um trabalho de investigação. Daí eu propus para eles alguns sites da internet, tem ali o Museu da Imigração, tem ali o Church Family ali, né? E até o site da cidade aqui tem aqui o Serviço Funerário Municipal, às vezes pelo nome do avô que é falecido, eles conseguiam ver quem que era o pai do avô, e de primeiro momento eles foram ali montando a árvore genealógica deles. Então esse foi o primeiro passo. E daí foi bem interessante, porque eles puderam ali interagir com o celular, com as tecnologias na sala de aula, e alguns vinham até o Educatron ali, a gente fazia uma busca junto, e eles, né, e também alguns chegaram em casa, puderam falar com o pai, com a mãe, então teve assim, digamos assim, uma troca de conhecimento em casa também. Eu achei bem interessante que eles chegaram em casa e começaram a perguntar dos seus ancestrais. E daí ali eu comecei a trabalhar com eles. Vocês viram como é importante a arte da Luzona? A arte da Luzona, eles faziam esse resgate dos ancestrais deles e contavam histórias para não deixar morrer, né, a história da família deles, né? Embora hoje, a gente comentou na sala de aula, a gente perdeu muito essa questão de sentar e conversar e às vezes tentar resgatar alguma coisa. Agora lá, essa cultura de ser povo, eles fazem meio que por obrigação, né? Você senta aqui, vamos conversar sobre a vida dos nossos antepassados, né? E hoje você perdeu muito, né? Daí, então, o primeiro momento foi eles criar essa árvore. Daí, no segundo momento, o que eles deveriam fazer? Eles tinham que escolher uma pessoa da árvore genealógica deles para contar um fato, uma história sobre essa pessoa, né? Seja algo bom, algo ruim, né? Mas alguma coisa que marcou. Eles poderiam escolher o bisavô, o avô, a avó, pai, mãe, ou até mesmo eles. E daí é interessante que na hora que eles estavam montando essa árvore, às vezes eles ficavam assim, não, mas eu não considero meu pai. Falava, mas tem teu padrasto? Tem. Então coloca teu padrasto aí, né? Outros falavam, tá, mas eu não considero aqui. Minha mãe, por exemplo, foi adotada, né? Meu tio que criou lá, tio da minha mãe que criou ela. Não, então coloca lá na árvore lá, como se fosse teu tio lá, fosse teu avô. E assim eles foram construindo, né, as árvores, né? Alguns ali não quiseram colocar o nome do pai, eu respeitei, né? Alguns ali colocaram, às vezes, 3, 4 membros ali da árvore genealógica. Falei, não importa. Agora vocês vão escolher um para vocês poderem contar uma história sobre. Então, daí a gente fez colocou as carteiras em círculos na sala. Eles teriam que contar a história dessa pessoa escolhida e depois fazer um desenho que representasse a história ou a pessoa, né? E daí isso é umas coisas bem legal, assim. Então, eles começavam a apresentação mostrando a árvore genealógica deles, explicando quem eram as pessoas. Até alguns era interessante, que eles falavam assim, ó, esse aqui é o meu pai, mas na verdade eu considero ele como meu pai, isso aqui na verdade é meu avô, né? E ali eles falavam a árvore, né, apresentavam, e depois eles chegavam e começavam a contar a história. Falavam, ó, escolhi a história lá do meu avô.
escolhi a história da minha mãe. E são bastante coisas bem chocantes, né? Alguns alunos acabaram até meio se desabafando, colocando para fora algum sentimento, né? Hoje até, engraçado lá, a menina falou que quando era pequena lá, a avó deu pinga para ela na mamadeira lá. Daí, tipo, essa menina falou no sentido mais, por exemplo, lá, uma comédia lá, uma coisa engraçada, né? Mas teve uma outra que já colocou lá, que, por exemplo, a avó, a mãe queria fazer por maldade mesmo, né? Então, fatos parecidos. Outras ali falando que a mãe batia a barriga na parede lá para não ter a criança, a irmã ali que chocou, então você apresentou bem chocante, né? E aqui tem alguns trabalhos que eles fizeram, né? Que aqui a árvore em si, né? Que eles montaram, e tem a primeira figura ali, é a árvore, né? Da parte de cima, né? Daí aqui embaixo são alguns ali com a árvore e o desenho que fizeram para representar. Até esse desenho aqui do lado direito, inferior aqui, a menina ali disse que quem unia a família era a avó. E depois que a avó morreu, a família se separou tudo. Então ela colocou ali que um fato feliz da família dela era a avó, que unia todo mundo, e o fato triste que marcou foi quando a avó foi embora, que isso desestruturou toda a família. Daí foi bem interessante, assim, porque pude aprender bastante com eles também, e não esperava, assim, alcançar esses resultados. Foi uma coisa bem, bem bacana de você falar. E depois a gente viu a importância que hoje, na verdade, não se senta mais entre as famílias, né? A gente não tem mais aquele convívio, né? E, digamos, de contar, né, as coisas do passado. Hoje, cada um, como eu brinquei na sala, cada um no celular, Deus por todos, né? Um pouquinho, Francismar. Parabéns, Francismar. Um pouquinho do que eu tive na aula de hoje, até com meus alunos. Não sei se alguém aqui trabalha mídias sociais. Ninguém pegou? Eu tenho uma turma de mídias. Um dos conteúdos que dizia lá é um dia offline. E daí lá dentro do dia offline tinha a proposta de você ficar 24 horas sem celular ou sem aparelho. Nossa, que eles deram risada. Capaz, professora, o que você vai me dar? O que eu vou ganhar se eu fizer isso? Como se fosse algo totalmente fora, assim, do real e do comum. Realmente, eles não conseguem. Aí eu falei assim, mas qual que é o maior impacto que vocês sentem por usar o celular demais? Aí eles vão apontando. Deixa de conviver com os amigos, deixa de conversar, deixa tudo. É realmente um pouquinho que traz a reflexão da sua implementação, né, Francismar? Mas parabéns, é isso mesmo. A arte da Luzona, ela é uma arte que traz isso de volta, traz a contação de história, a roda de história do desenho ali real com os objetos, naquele ambientezinho ali. Ela não traz tanto uma arte, digamos, que é uma arte que você vai olhar e vai se deslumbrar aos olhos, mas ela é uma arte que faz esse resgate, né? Parabéns, isso mesmo. Pessoal, a nosso cronograma de hoje nos apresentaram. O próximo da próxima semana é a Renata. Renata, você quer apresentar hoje ou você quer deixar para a próxima semana? Pode ser, Thaís. Pode ser hoje? Pode ser hoje. Uhum. A gente está com o tempo aqui, então eu já dou a sequência daí, que daí para a próxima semana era de hoje, ficou a Ana, e a gente já faz essa troca, tá? Uhum. Você consegue apresentar? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Abriu, né? Abriu. Deixa eu voltar aqui no início. Isso, abriu. Bem certinho. Pessoal, só um minutinho antes de começar, Renata. Pessoal, vocês viram que eu já fui fazendo devolutiva lá para vocês, mas aquela devolutiva ainda não é a final, porque tem a nota das apresentações, da avaliação lá. Todos já fizeram a avaliaçãozinha lá, preencheram que está lá? Conseguiram? Só para avisar, eu já estou fazendo lá todas as devolutivas. Professora, tive dificuldade, não consegui entregar, faltou alguma coisa,
vocês têm essa semana aqui aberto a recuperações, tá? Mas assim, as recuperações ela tem um desconto só para quem realmente não conseguiu, senão ela não vai ter mudanças ali, tá, pessoal? Pode começar, desculpa te interromper, Renata. Sem problemas. Então, eu trabalho numa escola do campo e o meu tema foi sobre fotografia, né? E dentro desse tema, eu iniciei com os alunos pedindo para eles fazerem uma pesquisa em casa com os familiares, com as avós, sobre fotos, de que maneira que eles usavam para registrar os momentos vividos no passado. E eu tive essas 3 fotos que foram trazidas para a sala de aula para a gente trabalhar. Eu fiquei em estado de choque, porque não consegui mais. Falo, não, gente, mas pede, porque tem aluno aqui que mora com a avó, é um grupo pequeno, são somente 4 alunos na sala, e um mora com a avó, o outro vem embora porque morava em Curitiba, vem embora porque a mãe faleceu. Ele falou, mas professor, eu não tenho nada aqui comigo, eu tenho fora, não sei se tem com meu irmão. Falei, mas pede para ele, tira a foto, a gente revela, a gente imprime aqui, mas eu não consegui. E daí o que eu fiz? Eu trouxe uma caixa que eu tenho de fotografias e algumas assim bem antigas e mostrei para eles. E nisso eles conseguiram ver, né, a diferença de como eram os ambientes antigamente, as roupas, assim, foi bem interessante, assim, a forma deles visualizarem essas fotografias, porque eles não conheciam esse passado, né, a forma do cabelo, que era todo armado, repicado, e eles trouxeram para mim, assim, vários relatos escritos, né, de roupas, brincadeiras que os avós faziam, e também teve uma outra observação sobre essa questão que eles falaram assim, professora, antigamente eles brincavam na terra, subiam em árvores, e a gente não faz isso hoje, mesmo morando no sítio, tendo todo esse espaço, a gente não sobe em pé de fruta, a gente não brinca na terra, a gente brinca no celular, se comunica pelo celular. Então, assim, o mundo deles realmente é em torno do celular. Aí teve uma aluna que ela quis registrar, até abriu o Canva na sala, abria na sala, no computador, e ela foi registrando daí as informações que ela teve, só que ela não tinha foto para colocar. Então, eu pedi para eles fazerem uma pesquisa no laboratório das roupas, como era antigamente também, daí eles compararam o que eu tinha levado para eles com o que eles pesquisaram, né? Eles acharam assim bem interessante, mas eu só consegui formalizar esse trabalho porque eu levei as fotografias. Se fosse só por eles, seriam somente aquelas 3. Aí a gente saiu um momento da escola para fazer uma visita a algumas nascentes, aonde tem o poço artesiano que traz a água para a nossa escola, que fica a uns 5, 6 quilômetros daqui da escola, e pedir para eles irem tirando fotos. Daí eles foram fotografando e cada um escolheu uma da imagem que eles assim mais gostaram. Aí eu selecionei, né, eles colocaram ali para mim, eu selecionei e coloquei aqui também para apresentar. E eles falaram também assim que não tem essa na casa, né? Não tem muito essa questão de tirar fotos. Que eles gostam mesmo é de tirar assim, fotos com os amigos, com os colegas, fazerem selfie. Então, as memórias assim deles em forma de fotografia de antigamente quase não tem em papel. E o que eles têm hoje em dia é tudo no celular. E acho que é uma coisa assim que acaba ficando para a gente também, esse hábito de ficar tirando foto e depois revelando, pelo menos assim, no meu grupo familiar foi ficando para trás também. A gente vai ver fotos, algumas fotos assim atuais, ou de há 5 anos para trás, você vai procurar, você vai ver, quase não tem.
Fica tudo no celular, fica tudo no pendrive. Então, essa Celular, questão de quando manda aí revelar... pra nuvem, tem salvo. Se não, estragou o aparelho. Perdeu, acabou. Tá assim, nesse sentido, a questão da fotografia. Mas foi isso, professora, assim, foi difícil porque eu tentei estimular eles a trazerem, mas eles falaram, professora, não tem. Não tem, não tem. Aí eu tive que resgatar. E a minha falha em revelar fotos, mas a minha mãe, eu trouxe até para eles, eu esqueci depois de tirar a foto na sala de aula, mas eu trouxe para eles os filmes, porque eu tenho os filmes antigos, aquelas fotinhas que os pais tiravam antigamente em circo, que vem aquela imagem pequenininha para a gente poder observar, eu trouxe para eles verem, e muitos assim nem nunca tiveram contato. É como eles não têm um contato tão próximo, às vezes eles acabam até nem demonstrando interesse, porque algo, às vezes é algo para eles tão irreal, mas é isso mesmo. Parabéns, Renata, é isso mesmo. Pessoal, falta apresentar então a Rita, a Thaís e a Vanilce. Às 4 eu libero daí então no próximo encontro, que nós já estamos às 3h30. Pode ser, Thaís? A Thaís? Aí a Rita nem está, e a Vanilce também não. Pode ser, Thaís? Aí no próximo encontro eu libero vocês. O próximo encontro possivelmente vai ser um pouquinho mais menor, porque nós já estamos quase no final. Bom resto de semana, pessoal. Bons trabalhos, que eu sei que a maioria aqui está fechando nota, está em semana de recuperação. Bom trabalho para todos, tá, pessoal? Até semana que vem. Espero vocês no nosso último encontro. Lembrando novamente, a partir de amanhã está abertas as inscrições para a terceira jornada, para quem tiver interesse, para quem é QPM tem toda a pontuação, e para quem é PSS é mais uma forma nossa de conhecimento. Tá bom, pessoal? Beijo a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.